Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre lei de Lehm, essa lei que estabelece a relação entre o fluxo magnético e a corrente gerada em um circuito elétrico. Estamos na apostila 6, aula 99, lei de Lehm, página 114. Então verifique-se através desse aparato realizado por Faraday que temos um circuito à esquerda e um circuito à direita. Sempre quando ligava-se essa chave e quando desligava-se, surgia-se uma corrente elétrica nesse circuito à direita e verificou-se que ora a corrente elétrica tinha um sentido, ora a corrente elétrica tinha outro sentido. A lei de Lenz justifica essa variação no sentido da corrente elétrica, nos informando-se que sempre quando eu tenho uma variação do meu fluxo magnético em um circuito, devido a essa variação, surge em um circuito elétrico uma corrente elétrica cujo objetivo é compensar essa variação do fluxo magnético. Então, a corrente induzida surge de forma a produzir um campo de indução que tende a compensar qualquer variação de fluxo de indução magnética. Então, nós temos um circuito, temos um fluxo de linhas de indução magnética. Nessa figura temos aqui o ímã subindo. Então, conforme o ímã vai subindo, a quantidade de linhas de campo que atravessa o circuito aumenta. Então, eu sei que tem uma variação a mais do fluxo de indução. Então, para compensar esse aumento na quantidade de linhas de campo de indução que atravessam esse circuito, surge uma corrente elétrica que vai compensar esse aumento, fazendo com que ele diminua. Diminua como? Se eu tenho mais linhas de campo surgindo aqui, subindo, então essa corrente elétrica vai gerar linhas de campo nessa região penetrando. Então, uma corrente saindo vai ser uma linha de indução saindo, vai ser compensada com uma linha de indução entrando nessa região e elas se cancelarão. Então, utilizaremos então a regra da mão direita para estabelecer, a partir do momento que sabemos se essas linhas de campo estão aumentando ou diminuindo, aplicamos a regra da mão direita para saber o sentido da corrente elétrica que será induzida nesse circuito. Quando nós temos o ímã descendo, se ele está descendo, a quantidade de linhas magnéticas que atravessam esse circuito diminui. Então, a corrente induzida surgirá com a intenção de compensar essa diminuição. Para compensar essa diminuição da passagem de linha de indução, nós teremos uma corrente elétrica nesse sentido. Então, aplicando a regra de mão direita, verificaremos que esse fluxo diminui e ele é compensado com um fluxo extra proporcionado por essa corrente, que proporcionará linhas de indução saindo aqui, tá bom? Mas como que a gente determina esse fluxo de indução magnética? Então, esse fluxo de indução magnética vai depender campo de indução magnética, da área pela qual essas linhas estão penetrando e do cosseno de θ. Quem que é o cosseno de θ? O θ é o ângulo formado entre a direção das linhas de indução, entre a direção do nosso vetor indução e a nossa reta normal. A unidade de medida do fluxo de indução é a unidade do campo vezes a unidade de área. Então, vai ser Tesla vezes metro quadrado, mais Tesla vezes metro quadrado, também é chamado de Weber. Exercício 1. A figura ao lado representa duas grandes faces de um ímã e suas respectivas polaridades. O campo de indução magnética entre as faces pode ser considerado constante, uniforme igual a 0,5 Tesla. A seguir, 4 fios idênticos de forma retangular, com arestas 10 cm e 15 cm, são inseridos na região do campo, nas posições 1, 2, 3 e 4. Determine o valor do fluxo de indução magnética, φ1, φ2, φ3 e φ4,
nas quatro espiras, sabendo que os ângulos formados entre a linha de indução magnética e a normal, as áreas são respectivamente θ1 0, θ2 30, θ3 60 e θ4 90 graus. Aqui é apenas substituição de fórmula. Temos a fórmula para calcular o fluxo de indução magnética e esse fluxo é igual campo vezes a área vezes o cosseno. Então, o nosso campo 0,5 Tesla, a nossa área 10 vezes 15, no entanto, tem que trabalhar na unidade do SI, tem que trabalhar em metro, então vai ficar 0,1 vezes 0,15, cosseno de 0 é 1, então ficou 0,5 vezes a área, que é 0,1 vezes 0,15, essa multiplicação vai dar 7,5 vezes 10 a menos 3 Weber. Na situação 2, o que muda agora, o nosso ângulo é 30 graus, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, fazendo toda essa álgebra, cairá aproximadamente 6,5 vezes 10 a menos 3 Weber. Para o fio 3, nós temos o cosseno de 60. Cosseno de 60 é igual a 0,5, é igual ao seno de 30. 0,5 vezes 0,1 vezes 0,15 vezes meio vai dar 3,8 vezes 10 a menos 3 Weber. Finalizando, item 4. Então, o ângulo é de 90 graus, mas cosseno de 90 graus é 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, o nosso fluxo é 0 na posição número 4. Não existe linhas de campo atravessando a nossa espira na posição 4. Exercício 3. Nos esquemas XY abaixo, determina o sentido da corrente elétrica induzida pelo circuito 1 no circuito 2. Quando houver, enquanto o cursor e o reostato RE. Então, eu tenho o reostato, dependendo da posição dele, essa corrente elétrica que circula nesse circuito da esquerda, no circuito 1, aumenta ou diminui. Aumentando ou diminuindo a corrente elétrica, eu vou ter um acréscimo ou diminuição no campo magnético gerado por essa corrente, que influenciará no circuito 2 uma corrente induzida que tem a intenção de cancelar essa variação. Então, vamos para o item A. Utilizaremos a regra da mão direita para saber o sentido da corrente elétrica no circuito 2. Então, quando o reostato é mantido em repouso, ou seja, essa posição não é alterada. Se essa posição não é alterada, logo eu não tenho variação de resistência, não tenho variação de corrente elétrica. Se não varia a corrente elétrica, não varia o campo gerado pela essa corrente elétrica. Logo, eu não tenho variação do fluxo magnético no circuito 2. Então, se eu não tenho variação do fluxo, não surge uma corrente induzida, então essa corrente é nula. Então, a corrente induzida é nula no circuito 2, tanto para o esquema X como para o esquema Y. Item B. Quando desloca-se o reostato de A para B. Então, o reostato estava em A, ele se desloca para B. Se ele se desloca para B, significa que a resistência que está inserida nesse circuito, a resistência equivalente está diminuindo. Se a resistência está diminuindo, a minha corrente elétrica está aumentando. Se a corrente elétrica está aumentando, o campo magnético também aumenta. Então, as linhas de campo que atravessam esse circuito 2 vai aumentar, tá bom? Então, para compensar esse aumento, surgirá uma corrente elétrica. Então, no circuito 1, então o que acontece? Utilizando a regra da mão direita aqui, temos que a corrente elétrica sai do positivo, vem para o negativo, coloco o polegar, alinha com esse fio aqui, polegar apontando para baixo. Então, nesse circuito X aqui, gera um campo magnético e as linhas de campo saindo da região 2. Então, eu tenho um aumento das linhas de campo saindo. Então, esse aumento tem que ser compensado pelas linhas de campo de um campo gerado por esse fio, uma corrente induzida aqui. Então, se as linhas de campo estão aumentando aqui, saindo, esse aumento saindo tem que ser compensado com linhas de campo entrando. Logo, no circuito X, o sentido da corrente aqui
tem que ser horário, tem que ser aqui de cima para baixo, utilizando a regra da mão direita. Aí eu percebo que o campo gerado por essa corrente proporcionar na região 2, campo entrando. Então, o sentido da corrente no circuito 2 é horário. E no circuito X, tá bom? No esquema X, no circuito 2 aqui. Agora no esquema Y, o que acontece? O sentido da corrente elétrica é o contrário, que é subindo. Pela regra da mão direita, percebemos que isso daqui gera um aumento nas linhas de indução entrando nessa região. Logo, se eu tenho um aumento de linhas de campo entrando, tem que ser compensado com linhas de campo saindo. Então, pela regra da mão direita, verifica aqui que eu preciso de linhas de campo saindo aqui. Então, o meu sentido da corrente elétrica tem que ser para cima, polegar aponta no sentido da corrente elétrica e os dedos circulam, abraçam o fio, logo o sentido da corrente elétrica. Para compensar esse aumento, tem que ser anti-horário, subindo aqui. Ó. Então, no Y, surge uma corrente no sentido anti-horário. Agora, no item C, então ele é deslocado de B para A. Quando o reostato é deslocado de B para A, tanto no esquema X como no esquema Y, o que acontece? A resistência do circuito aumenta. Se a resistência aumenta, a corrente diminui. Logo, o campo magnético proporcionado por essa corrente diminui, tanto no esquema X como no esquema Y, no circuito 2. Então, o que acontece? As linhas de campo diminuíram aqui e verificamos anteriormente que o fio 1 gera no circuito 1, gera no esquema X, o circuito 1 gera no circuito 2 linhas de campo saindo da folha. Então, como teve diminuição desse fluxo, a corrente induzida deve compensar essa diminuição também gerando linhas de campo saindo dessa folha. Então, pela regra da mão direita, temos que o sentido da corrente aqui, nesse caso aqui, tem que ser anti-horário. Polegar apontando para cima. Então, pela regra da mão direita, os dedos envolvem o fio. Então, o sentido da corrente elétrica aqui deve ser anti-horário. E verificamos aqui com o item B, ó, antes eu tinha um sentido horário, agora eu tenho um sentido anti-horário. No caso do circuito Y, vai ser a mesma coisa, trocou. Se antes eu tinha um sentido anti-horário, utilizando a mesma linha de raciocínio, mas aqui já posso falar que seria um sentido horário, tá bom? Pessoal, esse exercício é um pouquinho chato, porque a gente tem que trabalhar com a regra da mão direita, entender se as linhas de campo estão aumentando ou diminuindo, mais nada que o treino não consiga resolver esses probleminhas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esses exercícios. Caso contrário, conversaremos novamente na nossa videoconferência. Até lá, um grande abraço.